18, das culpas védicas. Então, vamos lá. É capítulo 17 e 18, mas eu estava olhando que o 16 é importante. Nós fazemos a leitura do 16 antes de entrarmos no 17 e 18. Há duas classes de seres, os falíveis e os infalíveis. Desculpa, pessoal, deixa eu fazer a abertura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Bom dia a todos aqui presentes. Vamos fazer agora a leitura da Bhagavad Gita, capítulo 17 e 18. Desculpa, capítulo 15, querida. Capítulo 15. Como? Capítulo 15, versos 17 e 18. Capítulo 15, versos 17 e 18, isso. Obrigada, David. Então, eu fazendo a leitura do capítulo do verso 16, as duas classes de seres, os falíveis e os infalíveis. No mundo material, toda entidade viva é falível, e no mundo espiritual, toda entidade viva é chamada infalível. Aí nós vamos entrar agora no verso 17. Além desses dois, há também a maior personalidade viva, a alma suprema, o próprio Senhor imperecível, que entrou nos três mundos e os mantém. Verso 18. Porque sou transcendental, situado além do falível e do infalível, e porque sou o maior, sou celebrado tanto no mundo quanto nos Vedas como a pessoa suprema. Hare Krishna. Eu vou repetir o verso 17 e 18, e a Devi vai contextualizar e fazer o sânscrito. Verso 17. Além desses dois, há também a maior personalidade viva, a alma suprema, o próprio Senhor, imperecível, que entrou nos três modos e os mantém. Verso 18. Porque sou transcendental, situado além do falível e do infalível, e porque sou o maior, sou celebrado tanto no mundo quanto nos Vedas como a pessoa suprema. Hare Krishna. Bom dia, Namastê, Hare Krishna a todos. Obrigado, Renata, obrigado, Tulasi. Você é muito atenta, hein, porque eu ia justamente ler o verso 16, mas você já leu, que bom. Eu vou então ler o sânscrito. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Verso 17. Uttama Purushatvanya Paramad Mitudarita Yoloka Trayam Avishya Vibharti Avyaishvara. Verso 18. Yasmad Ksharam Atitoham Aksharad Apichotama Atosmi Lokevedecha Pratita Purushotama. Hare Krishna. Um segundinho. Aqui tem várias palavras nesses dois versos que vamos tentar entender o que Krishna está dizendo. Então, ele fala assim, no verso 17, além desses dois, né? Por isso que a Tula seguiu o anterior, porque além desses dois, quem são esses dois? Que são as duas classes de seres falíveis e os infalíveis. Eu estou lendo de novo o verso 16. No mundo, assim chamado material, nesse mundo, toda entidade viva é falível, no sentido que nós somos condicionados, né? Então, somos condicionados, então somos falíveis, imperfeitos. E no mundo espiritual, na transcendência, as almas são liberadas, então são chamadas de infalíveis.
E aqui, então, no verso 17, ele diz: além desses dois, há também a maior personalidade viva, a alma suprema, o próprio Senhor imperecível, que entrou nos três mundos e os mantém. O que são esses três mundos? Então, nos Vedas, no Srimad Bhagavatam, sobretudo, está explicado a cosmologia védica. Os três mundos é o seguinte: tem um universo, né, esse nosso universo, tem muitos universos, mas esse onde a gente está, os três mundos são três níveis de planetas: os planetas superiores, que são onde vivem os seres mais evoluídos, que se chamam devas, né, nos Vedas. Os seres, a gente pode dizer planetas celestiais, os níveis mais superiores, planetas mais evoluídos. Os intermediários é onde a Terra, Bhumi, né, que é a Terra onde nós estamos, e os planetas inferiores, que não é o inferno, são níveis de planetas inferiores realmente, onde seres vivem, são muito evoluídos materialmente, mas espiritualmente não há luz, então não há consciência espiritual. Então, quando ele fala dos três mundos, são esses: superiores, intermediários e inferiores. Depois ele fala assim que ele entrou nos três mundos e os mantém. Então, entrar nos três mundos na sua forma de Paramatma, a alma suprema, né? Como eu falei ontem, que ele entra no coração de cada entidade viva. Essa é uma forma de Vishnu, né? Do Senhor Supremo, que penetra cada entidade viva para mantê-los. E tem a outra manifestação do Senhor Supremo, que ele mantém os mundos, né, na forma de Garbhodakashayi Vishnu. É uma forma de, assim, bem de manter os universos, né, todos juntos. Então, essas aqui no conceito védico, nos Vedas, as explicações, os detalhes acerca da pessoa suprema são muito detalhadas. Você vê, é como se fosse, não é que tem outras escrituras que são inferiores, não é isso, os Vedas são mais completos. É como se fosse, quando a gente entra na escola, aprende aritmética, depois cálculo, né, matemática, aí depois tem mais e mais informações, né, cálculo. E quando você entra na faculdade, né, quando se faz matemática ou algumas outras ciências, aí você aprende cálculos mais avançados, né? Então, nesse sentido, os Vedas, as outras escrituras reveladas, elas são autênticas, né? Mas os Vedas, eles dão mais informações, porque eles foram dados para civilizações, assim, uma civilização que estava situada no modo da bondade, Sattva Guna, né? Você vê a civilização védica, que existiu e que ainda tem vestígios, eles eram ahimsa praticamente. A forma de viver, né, eram vegetarianos, quer dizer, não todos, mas dependendo da classe, né, da casta, os kshatras, que eram os guerreiros, eles comiam carne. Mas, assim, não no conceito de hoje em dia, né, que se come, assim, com crueldade, matando os animais, e só para o prazer egoísta, né? Era tudo eles ofereciam sacrifício, ofereciam orações, né? Quando eles sacrificavam os animais, e era numa outra consciência, diferente do que, né? Do que se faz hoje em dia no fato de comer carne. Então, voltando ao ponto aqui que eu estava falando, que a alma suprema é isso. Ela, então, as explicações, né, sobre o princípio Deus são muito detalhadas. Então, você tem o Paramatma, né, que entra no coração de cada entidade viva,
E, como está explicado num dos Upanishads, que é outro livro, que quando o Ser Supremo ele é completo e perfeito, e mesmo se ele se divide, ele continua completo e perfeito. Não é que a expansão do Paramatma é inferior ou menos potente que a pessoa original. Ela é tão potente quanto a pessoa original. Só que é como se fosse uma embaixada, né? Como o Prabhu explica muito bem isso. Tem uma embaixada, né, nesse mundo, que seria o lugar onde ele vem, onde ele se expande para manter os mundos. É uma embaixada. E depois ele se manifesta como um consulado, né, em cada ser vivo. Ele também se manifesta, mas a expansão dele é tão completa como o ser original. E depois ele fala assim, porque sou transcendental, situado além do falível e do infalível, e porque sou maior, sou celebrado tanto no mundo quanto nos Vedas como a pessoa suprema. Bom, aí ele explica, ele fala que eu sou transcendental, né? Ele está explicando para Arjuna, na verdade, não é que ele é orgulhoso e diz, eu sou melhor, eu sou maior. Ele só está tentando conscientizar a Arjuna que há uma diferença entre a alma condicionada, pequeninas centelhas divinas que somos nós, e a alma suprema. A diferença é que a única diferença está na quantidade da potência, porque qualitativamente nós somos iguais ao princípio Deus, ao Ser Supremo, à personalidade suprema. Por isso que muita gente diz, somos deuses, né, deusas, né, as mulheres têm o movimento das deusas, somos deusas, né, que nós somos realmente deuses e deusas, né, só que somos deusinhos pequenininhos, temos a mesma, qualitativamente, a mesma potência, só que em quantidade pequenininha. Então, por isso que a, a alma suprema, ela pode ela pode estar presente, onisciente, onipresente, onipotente, né? E nós não. Essa é a diferença. Mas em níveis de qualidade, nós temos as mesmas qualidades, né? Quando a gente fala Satchitananda, que é eternidade, consciência, poder, Ananda, bem-aventurança, né? Nós temos a nossa natureza original, ela é feita dessas qualidades. É a nossa constituição original. E agora nós estamos condicionados pela ilusão, pela identificação com esse corpo, né, com esse personagem temporário. Mas nossa condição original é de sermos transcendentais. E o que significa transcendentais? Transcendental é o ser que está além dos três modos da natureza, que ele não é mais afetado pelos três modos da natureza material. Isso é ser transcendental. Não é que a gente tem, às vezes, a impressão, né, com falta de conhecimento, transcender, depois fica sei lá, se desfaz numa energia, assim, cósmica, numa luz. Na verdade, a transcendência ela é muito bem descrita também no Srimad Bhagavatam, que, aliás, o Prabhu, ele, nos vários satsangs do Krishna Lila, ele deu descrições incríveis, né, da transcendência. E os seres são pessoas, né, como nós, a vida, a diversão, a beleza, a criatividade, a variedade, a tudo. Só que aqui é como se fosse um reflexo, né? Uma sombra, um reflexo da realidade. Como se diz que aqui é uma realidade simulada, então é um reflexo. É como se aqui a gente está treinando. Na forma de vida humana, nós temos essa liberdade, né, para escolher, nós temos os 5 sentidos desenvolvidos para a gente ter prazer, para curtir, né, para se divertir. É como se fosse uma preparação para nossa atividade eterna, que é se divertir eternamente, amar eternamente, sem
o lado negativo, que é a doença, a velhice, a morte, tudo isso, né? Então, transcendental significa que está além dos três modos da natureza. E você pode se liberar e ser transcendental mesmo estando em vida, nessa vida, não precisa morrer. Se você alcançou um nível de consciência desperto e liberado da ilusão e da ignorância, é isso que quer dizer liberado. Liberado da ignorância e da ilusão. Você é totalmente desperto, você vê quem você é. Isso quer dizer iluminado, desperto. E você consegue transcender. Isso não quer dizer que você não vai cometer erros, que você não tem falhas, porque, né? Enquanto a gente está a gente está condicionado ao, o corpo ele tem doenças, a gente tem acidentes, né? Mas isso não quer dizer que você não pode ser desperto ou transcender, né? Até certo ponto. Então isso é legal porque nos dá uma esperança, né? Que a gente não precisa. A gente vê esses sábios autorrealizados, esses yogis, a gente pensa, meu Deus, eu nunca vou, como é que um dia eu vou conseguir chegar nesse ponto? Será que é possível para nós? Sim, é possível, é nosso direito de nascimento. Sabe quando você tem no passaporte, né? Você tem aqueles carimbos, né? Que você tem direitos de vida, né? Direito disso, direito daquilo. É nosso direito nato, como almas, de alcançar a autorrealização e a transcendência. Isso está oferecido a nós, só que muito poucos se interessam por isso, né? Mas isso aqui está no prato, na nossa herança genética, está aí. Aí a escolha pessoal, se a gente quer ou não. Se a gente tem um desejo intenso, fervoroso de atingir isso ou não. Né? Tem gente que tem herança aí dos pais e deixa, não se interessa, outros que vão correr atrás e pegar todo o dinheiro, né? Então é isso, a gente tem essa possibilidade e a escolha é nossa. Aí se a gente tem esse desejo intenso, aí as autoridades vão abrir as portas e vão permitir que a gente tenha as facilidades para chegar nessa autorrealização. E se a gente não está nem aí, as autoridades, ok, ele não está nem aí, deixa ele até o dia que ele conseguir, né, que ele desperta até esse desejo. Então, nós temos essa liberdade de escolher, e para quem consegue escolher, melhor para ele, né? Aproveitando a forma de vida humana que é tão rara e tão preciosa, né? E esse sadhana é uma oportunidade excelente para a gente poder chegar nessa meta última, tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham um excelente fim de sadhana, um excelente dia. Hare Krishna. Hare Krishna. Gratidão, Devi, por esse momento tão especial, né? Trazendo esse